São Lucas, capítulo 19. Vamos ler a partir do verso 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correu diante e subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém posar em tua casa. Amém. Pai Santo, nós oramos pedindo que o Senhor possa abençoar a tua palavra que tem sido lida em nossos corações pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai, irmãos. Eu quero falar um pouco nesta noite, e antes de fazê-lo, gostaria de ler os nossos irmãos visitantes também, que nós teremos alguns pastores de outros estados a partir de sexta-feira à noite. Nossos cultos nesta semana estão iniciando hoje na quarta e terminarão no domingo às 6 horas da tarde. Então teremos culto quarta, quinta, sexta, sábado, domingo de manhã, às 9 horas da manhã, e domingo à noite. Nós teremos o pastor Sebastião Machado, de Teresina, pastor Edu Pacheco, de Fortaleza, pastor Walter Gonçalves, de Itabuna, e assiste também a Aracaju, e também o pastor Wagner Borges, de Araguaína, do estado do Tocantins. E conosco nesta noite o pastor Geraldo Osório, que assiste a algumas cidades aqui do interior do estado de Pernambuco, e nos ajuda também em Campina Grande, que tem e um sertão da Paraíba, né? O pastor Geraldo já orou aqui nesta noite com os irmãos. O pastor Moisés Facira, que é da casa também, né? Muito bem. Nós vamos pensar um pouco sobre expectativa. E durante esses dias que antecederam a nossa inauguração desse salão aqui em Recife, foram dias de grande expectação para nós, principalmente para mim, e ainda tem uma expectativa, né? É ver essa coluna sair aqui da fé de manhã, acho que ela deve sair. Ainda é uma expectativa. A gente armou essa ferragem aqui para tirar essa coluna e ainda não conseguimos. Hoje à tarde trabalhamos um pouco e amanhã ela deve deixar esse ambiente, né? Mas eu conheço uma história verídica de um senhor, meu vizinho, quando morei em Campina Grande, me contou. O pai deste meu vizinho lá de Campina, deste ex-vizinho meu, ele foi cangaceiro. Ele esteve envolvido com cangaço na época de Lampião. E ele me contou que após a Revolução de 30, o seu pai
debandou, resolveu abandonar aquela vida de cangaceiro e fugiu para o estado de Alagoas, deixando o interior da Paraíba para o estado de Alagoas. Houve uma seca muito grande no ano de 1932, e aquela seca castigou terrivelmente os lavradores. E o fato que aquele cidadão se viu apertado com uma família numerosa e resolveu entrar para as fileiras da polícia do estado de Alagoas. Então, o ex-cangaceiro aqui no estado da Paraíba, lá no estado da Paraíba, por uma circunstância, depois acabou entrando na polícia, se tornou perseguidor daquele grupo. Conhecia todas as manobras, todos os esconderijos, conhecia muito bem todas as tramas dos cangaceiros e, portanto, se tornou uma ameaça. A sua estadia na polícia se tornou uma ameaça contra o cangaço. Aquele homem que uma vez foi cangaceiro. Então, quando Lampião ouviu falar que aquele ex-colega estava na polícia agora, ele sabia perfeitamente que a sua vida corria risco, porque ele conhecia muito bem os esconderijos, as manobras do cangaço. O que fizeram? Reuniram ali aquele bando e, indo para o estado de Alagoas, certificaram de onde aquele ex-cangaceiro estava falando. E, numa certa noite, quando ele tinha se recluído com a sua família, seus filhos, que, se não me falha a memória, eram 8, já estavam dormindo. Ele sabia muito bem, ele conhecia muito bem aquela maneira que os cangaceiros agiam. Então ele disse que percebeu quando alguém rodeou a sua casa. Sentiu que estava rodeado. E alguém chegou à sua porta e disse: ô fulano, ô morador, não disse o nome, ô morador, como se fosse um estrangeiro, pode nos indicar o caminho para tal e tal lugar? E ele disse para sua esposa: olha, isso aí é cangaceiro, porque ele conhecia aquilo, ele sabia como é que eles agiam. Disse: nós precisamos, eu vou precisar de levantar, vou ter que abrir a porta, porque senão eles entram, em vez de me matar, eles vão matar a família toda. Ele conhecia aquilo. Agora você pensa um pouquinho, que expectativa viveu aquela mulher daquele ex-cangaceiro naquela hora, sabendo que as coisas estavam para acontecer a qualquer momento. Então aquele homem se levantou e abriu a porta, e quando ele abriu a porta, ele escutou o tropel, né? A correria daqueles cangaceiros que estavam em volta da sua casa. Foi gente correndo para tudo que é lado, e automaticamente a espingarda, a arma estava apontada no peito dele, e ele se rendeu.
E com aquela movimentação eles entraram, porque Lampião, segundo esse senhor estava contando, que é um senhor idoso, era muito amigo do pai dele. Então entrou para casa. Os filhos, esse senhor me disse que ele tinha na época 13 anos, acordou com aquela movimentação e saiu na sala, e lá estava o pai amarrado. O pai foi amarrado e quando o pai amarrado, a mãe estava ali, trêmula, por certo. Os filhos que acordaram assistindo aquela cena chocante, e aquele homem chamado Lampião, numa frieza comum de bandidos, porque eles são frios, calculistas, disse: pede para fulano aí fazer um café para a esposa. E a mulher foi fazer um café à noite. E ele disse: olha, aquele senhor, aquele cidadão amarrado, disse: eu não quero que vocês toquem na minha família. Ele disse: pode ficar descansado. Ninguém vai tocar na sua família. Bem, irmãos, eu estou simplesmente tentando fazer uma alicerce para esta palestra desta noite. Então, os minutos foram passando, as horas foram passando, o tempo foi passando, e aquele cangaceiro, conhecido Lampião, começou a comentar com aquele ex-colega sobre muitos acontecimentos semelhantes àquele que ele estava vivendo. Você se lembra tal noite, assim, quando nós cercamos a casa de fulano e tal? Você se lembra que em tal momento nós fizemos isso, em tal época nós fizemos aquilo, e assim sucessivamente? E ele foi dizendo: me lembro. E daqui a um pouco ele já estava... O ambiente, você imagina, a expectativa que tinha tomado conta daquele lugar. A mãe, os filhos... E ele próprio, aquele ex-cangaceiro, numa expectativa tremenda, disse: você veio fazer o que você veio fazer, execute logo. E eles levaram aquele cidadão para fora, diante da esposa, diante dos filhos. Ele foi metralhado, ele foi morto, com dezenas de tiros daqueles cangaceiros, e assim sucessivamente. A mente daquele moço, que hoje já é um ancião, ficou marcada por aquela grande expectação que tomou conta naquela casa, naquela noite. Jamais ele esquecerá a cena que viu o pai sendo metralhado. Então, esses momentos são momentos marcantes, mas eu quero falar um pouco sobre alguns personagens da Bíblia que também tiveram momentos de expectativas em suas vidas e que aquilo os marcou durante a sua trajetória aqui na Terra. Por exemplo, eu estava analisando o povo de Israel, a nação eleita de Deus, foi levada para o cativeiro, vivendo sob o domínio dos egípcios durante 400 anos. Mas chegou um determinado dia, um homem chamado Moisés, que portava uma mensagem diferente, e dizia ao povo que Deus o havia aparecido em uma coluna de fogo, em uma sarça ardente, e que havia chegado a hora da libertação daquele povo conforme promessa de Deus feita ao patriarca Abraão. Os acontecimentos que marcaram os dias antes da saída do Egito foram muitos. Por exemplo, Moisés
aquele servo de Deus, para a autenticidade do seu ministério, Deus fez com que pragas tomassem conta do Egito, tais como piolhos, rãs, e assim sucessivamente saraiva, e por fim a morte dos primogênitos. E o povo de Israel estava escutando a mensagem desse profeta. E chegou um dia que aquele profeta disse, depois de ter falado com aquele rei Faraó diversas vezes, e por fim Faraó disse, pode ir com seu povo embora. Quando Faraó determinou a saída do povo de Israel do Egito, por decreto de Deus, porque Deus o forçou a fazer isso, Moisés anunciou a partida de Israel da seguinte maneira para o povo: nós vamos celebrar uma Páscoa. Cada família se reúna, mate um cordeiro, pegue o sangue desse animal e passe no umbral da porta, porque o anjo da morte vai passar esta noite pelo Egito, e a casa que não tiver esse sinal, o primogênito será morto. E vocês deverão comer a Páscoa com o sapato nos pés, com o cajado na mão, com os cintos apertados, e tudo desta maneira, porque logo em seguida nós haveremos, no romper do dia seguinte, haveremos de partir para a terra que Deus nos tem prometido. Você pode imaginar que naquela noite houve uma grande expectativa. Houve um momento de expectativa que tomou conta do coração de mães, de pais, daqueles velhos israelitas que durante anos estavam fabricando tijolos para Faraó. E os pensamentos não deixaram de passar pela mente daquelas pessoas, dizendo, como será? De que maneira será? Como será a nossa partida? Que maneira vai ser a terra? Quantos dias haveremos de gastar para chegarmos à promessa de Deus? Quanto tempo haveremos de peregrinar até que alcancemos o que Deus tem prometido para nós? E naquela noite aquelas pessoas, quem sabe, não puderam dormir, imaginando, preparando as suas coisas, as suas bagagens, aqueles que tinham pertences como animais e gado, alguma coisa, estavam todos arrebanhando ali os seus animais e esperando para a partida. E quando de todos os lados daquela nação, do norte, do sul, de todos os lados, ao som de uma trombeta, a voz de uma mensagem profética, estavam sendo agrupados. Haveria no romper da manhã se congregar em um determinado lugar para a partida para aquela jornada tão esperada, uma noite de expectativa, uma noite de tensão, uma noite que eles estavam se preparando para deixar a terra do Egito. Um momento especial que marcava a vida daquele povo de Israel, cuja história está na Bíblia Sagrada e nós cremos nisso. Amém. Muito bem. Uma noite de expectativa. E no romper da manhã, lá de um lado, lá de outro, em algum momento, em algum lugar, lá vinha aquela família, aquele patriarca puxando ali o seu animal, com a sua bagagem e preparando para a jornada, não sabendo eles os acontecimentos da jornada, tais como, eu não quero entrar nisso porque eu
simplesmente de passagem. Mas tais como pensavam eles que haveriam de passar sede pela jornada do deserto. Pensariam eles que haveria de faltar carne na jornada do deserto. Pensariam eles que haveria de aparecer serpentes ou que eles seriam tentados de alguma forma, de alguma maneira, para renunciarem àquele momento de grande expectativa que eles estavam vivendo. Quem sabe esses pensamentos não passaram pela mente das pessoas, mas nós estamos aqui com esses testemunhos escritos na Bíblia, e Paulo assim disse na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, que essas coisas ficaram como exemplo para aviso nosso. Houve um momento de muita expectativa. Nós estamos vendo que as coisas, como diz a história, é uma repetição de fato, estão acontecendo. Novamente no século XX, no tempo em que nós vivemos, na hora presente que nós vivemos, Deus não se esqueceu da sua promessa, assim como não esqueceu da promessa que ele tinha dado a Abraão. O povo estava escravizado, o povo estava oprimido, o povo estava sendo castigado pelos chicotes e pelos prazeres de Faraó. E Deus se lembrou da promessa que ele fez ao seu povo e enviou uma mensagem através de um profeta para chamar e reunir aquelas famílias de todos os lados para ir a uma jornada para uma terra que manava leite e mel. Amém. Isso tem acontecido novamente em nossos dias. Novamente tem se repetido esta história, porque Deus também em nossos dias enviou uma mensagem através de um profeta que tem chamado o seu povo de norte a sul, de leste a oeste. E preparando estamos aqui nesta noite, cada um com seus pertences, cada um na sua posição, cada um está tentando empreender a jornada. E você sabe, tanto quanto eu, que nós precisamos de olharmos estas coisas de frente. Há tantas dificuldades nesta jornada que nós estamos empreendendo. Não estamos dizendo que esse caminho é florido, que é fácil, mas estamos dizendo uma coisa, e isso podemos sustentar com esta Bíblia de Deus aberta diante de nós. É que mais uma vez Deus tem cumprido a sua palavra. E aqueles que permanecerem com esta palavra, assim como Josué e Caleb permaneceram e foram colocados pelo poder de Deus na terra da promessa, eles também serão colocados nessa terra da promessa. Momentos de expectativas. Este povo viveu momentos de expectativas. E nós somos muito tendentes a esquecermos destas horas. Mas eu quero tomar aqui esse personagem porque este foi a escritura que nós temos. Eu poderia falar sobre tantas coisas, tantos momentos que marcaram a vida de tantos personagens bíblicos que deixaram marcas profundas de expectação. Mas eu quero falar um pouco sobre este Zaqueu. Eu quero pensar um pouquinho sobre a expectativa deste homem. O que aconteceu com a vida deste Zaqueu? Isso pode acontecer com a sua vida também. Talvez você entrou aqui, talvez você estava despercebido, talvez você nem sabe por quê. Mas ao final desta reunião você vai saber por que você entrou aqui nessa porta. E por que você se assentou, e por que você ficou esperando, e por que você está ouvindo esta mensagem nesta noite. Talvez você pense agora, será que existe alguma coisa para mim? E eu quero afirmar isso com a Bíblia de Deus aqui diante de mim. Há uma expectativa no seu coração. E eu quero dizer, expectativa? Sim, qualquer coisa pode acontecer aqui nesta noite. Eu próprio estou vivendo um momento de expectativa em cima dessa plataforma. Porque eu creio
Jesus Cristo mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu creio que Ele pode curar, como Ele pode salvar, como Ele pode abrir a sua mente para conhecer, compreender e te dar vontade de viver esta palavra de Deus nessa noite. Vejam isso. Lá estavam esses menininhos aqui, vamos ajudar. Os diáconos ajudam aqui também. Lá estava aquele Zaqueu, um velho cobrador de impostos. Não estava, quem sabe, nem um pouquinho preocupado com a sua salvação. Porque, aliás, este é um quadro muito comum nos nossos dias. As pessoas normalmente não estão muito interessadas pelas coisas de Deus. Mas eu creio que você está. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Você veja, nada acontece por acaso na nossa vida, ainda que nós, como humanos, assim pensemos, mas isto foi uma casualidade, isto foi por um acaso. Mas na nossa vida, na vida de um filho de Deus, nada acontece por acaso. Cada coisa que acontece na nossa vida é por um propósito, por uma razão. E este era a última viagem que Jesus ia fazer a Jericó. Ele ia passar por Jericó. E depois ele iria descer para Jerusalém. E ali ele iria ser crucificado, morto, e nunca mais, humanamente falando, cruzaria aquela estrada de Jericó. Ele entrou em Jericó. A notícia logo se espalhou. Jesus vai passar por esta rua. Jesus vai passar. E ali havia um homem pequeno chamado Zaqueu. Todos nós conhecemos esta história bem conhecida da Bíblia. E Zaqueu estava, quem sabe, desapercebido. E o profeta de Deus, pregando uma mensagem com o título "Ele havia de passar por ali", comentou um pouco a respeito desta passagem tão marcante. Tão marcante. Era a última viagem de Jesus a Jericó. A última oportunidade estava sendo oferecida para alguém. E eu quero dizer aos meus visitantes esta noite, nós também estamos vivendo na última era da igreja. A era que precede o arrebatamento, a era que precede a volta de Jesus Cristo. E há uma mensagem que é a última oportunidade para o povo de Deus. E lá estava o Zaqueu, naquela cidade. Ele não sabia que era a última. Talvez você também não saiba. Ele não sabia que era a última vez que Jesus haveria de passar por ali. Mas quando ele ouviu falar que ele estava passando, quem sabe ele já ouvido falar de Jesus muitíssimas vezes. E eu creio que cada pessoa que está aqui nesta noite também já ouviu falar de Jesus muitas vezes. Mas aquela oportunidade mexeu no coração de Zaqueu e criou uma expectativa. Vou ver o que é que está acontecendo. Eu vou olhar de perto, de fato, se este homem que vai passar por aí é um profeta ou é um enganador. Eu vou verificar de perto o que é que está acontecendo. Lá estava esse homem. Ele procurava ver Jesus. E por causa da multidão, ele não podia ver porque ele era de pequena estatura. E ele correu adiante. A expectativa foi tanta que ele correu adiante. Ele disse: hoje eu vou tirar as minhas dúvidas. Hoje eu vou levar isso às claras. Hoje eu vou voltar para casa sabendo. E eu quero dizer a você também nesta noite, oxalá que você tenha essa mesma disposição e que essa mensagem cause essa expectativa no seu coração
sabendo o que é que você está ouvindo. Não é mais uma denominação que abriu as portas desta cidade. Não é mais um movimento curandeirista para enganar, iludir e extorquir o dinheiro do povo. Estamos aqui por uma finalidade. As almas dos eleitos haverão de ser preparadas. O povo de Deus haverá de ser juntado para esse grande momento, que é uma expectativa na minha alma, a vinda de Jesus Cristo. Zaqueu queria uma prova disso. Aquilo mexeu com ele. Ele correu adiante. Ele subiu em uma figueira brava. Ele queria ver. Há muitas pessoas que não gostam de ver. Eles preferem ficar sem ver. Eles não querem ver a verdade, porque a verdade tem um preço. A verdade tem um preço e as pessoas não querem pagar o preço da verdade. Jesus é a verdade. E diante de Pilatos foi interrogado por aquele magistrado, dizendo: o que é a verdade? Mas um rei não sabe o que é a verdade. Ele disse: eu nasci para dar testemunho da verdade. Agora, por isso eu estou aqui, pagando o preço. Muitas pessoas não querem pagar o preço da verdade. E o povo gosta de ser enganado. O povo gosta de ser iludido. Por exemplo, se eu citasse nesta noite que durante algum tempo atrás, depois da morte do último apóstolo, o batismo instituído por Jesus Cristo como uma necessidade, porque é uma ordem do Senhor Jesus, foi mudado. As pessoas preferem ficar com o batismo errado que a Igreja Católica Romana nos ensinou, do que encarar a realidade da Bíblia Sagrada, se converterem, se arrependerem, mudarem de caminho e serem batizadas em nome de Jesus Cristo. Porque isso lhes custa algum preço. Mas eu quero seguir. Zaqueu saiu adiante porque queria uma realidade a respeito dele. E quando Jesus chegou àquele lugar, eu quero simplesmente passar um pouco aqui com a leitura dessa mensagem, alguns parágrafos. Assim ele foi para aquela esquina, permaneceu ali, não havia ninguém, e quando eu sei que isto parece um tanto ridículo, aquele homem rico correndo na frente de uma multidão, parado numa esquina procurando uma forma de resolver aquela sua dúvida. Mas ele disse: eu vou ficar aqui um minuto. E a primeira coisa você sabe, ele desceu por essa esquina e não havia ninguém, e ele disse: eu vou ficar aqui, quando ele vier eu vou verificar se ele é profeta ou não. Eu caminharei para aquela rua e lhe direi algo. Assim estava lá. E aconteceu dele começar a pensar: agora só um minuto. Você sabe, se eu estava muito pequeno ali embaixo, aquela multidão provavelmente, onde ele for, ela irá com ele. Eu não quero ninguém gritando quando eu falar com ele. Eu quero falar com ele de tal maneira que ele me ouça. Você quer que Deus te ouça nesta noite? Aleluia! O profeta veio e a multidão vinha gritando: aleluia, hosanas ao filho de Davi. O profeta que vem em nome do Senhor, e eles jamais me ouvirão. Todo aquele grupo barulhento. Há somente uma coisa: eles se aglomeraram e assim aconteceu. Ele estava ali de pé na esquina e havia uma antiga árvore familiar, uma figueira brava, um sicômoro, e esta era uma árvore boa. Então ele de pé na esquina pensou: bem, se eu pudesse subir naquela árvore, naquele galho, e me assentar, então eu estaria lá em cima, então eu poderia realmente lhe falar quando ele passasse por aqui. Mas isso não era um pé rapado, isso era um homem rico. Pensa de um bilionário subido em cima do galho de uma árvore procurando ver.
um simples e humilde profeta da Galileia. Aquilo parecia ridículo. Como é ridículo para muitas pessoas hoje. Parece ser ridículo para muitas pessoas hoje viver a vida cristã, seguir ao Senhor Jesus de maneira tal que possa lhe agradar. Então veja o que aconteceu. Então ele morreu. E ele era muito pequeno. E ele não podia nem alcançar o galho daquela árvore. Então ele disse: bem, agora há somente uma coisa que posso fazer. E lá estavam algumas latas de lixo. E ele pensou: bom, se eu for lá e pegar aquela lata de lixo e trazê-la aqui, então eu posso alcançar o resto do caminho para subir na árvore. Mas um homem rico, com roupas finas, abraçado com uma lata de lixo, talvez isso ficasse um pouco ridículo, mas ele tinha uma expectativa. Eu quero chegar a uma realidade. Ele não estava interessado em passar tempo, nem brincar de igreja. Ele queria uma realidade. Você quer uma realidade nessa noite? Você quer os céus? Você quer a vida eterna? Você quer a verdade? Ou você quer continuar enganado? Não, então eu vou abraçar com a lata de lixo para o homem rico. Talvez isso possa te ajudar. Então veja, assim ele vai. E ali estava. Então quando ele estava puxando aquela lata, é uma aplicação. E ele estava com os braços ao redor dela. E ele ouviu alguém sorrindo. Se você parar por causa de críticas, porque alguém vai dizer, mas veja, ele é um falso agora. Ele abraçou uma doutrina falsa. Ou ele, agora veja como ela se veste, parece como uma velha. Olha os cabelos delas, agora não corta mais, etc. Olha a vida deles. Ah, mas que coisa, aí começam a rir. Zaqueu não estava preocupado se eles estavam sorrindo ou se estavam elogiando. Porque os elogios e os sorrisos não te colocarão no céu. Nem os sorrisos, nem os elogios te colocam no céu. Mas a realidade de Deus te colocará no arrebatamento. Assim não vai. E lá estava ele. E ele tratava de conseguir subir. E ele estava vestido, quem sabe, com a sua melhor roupa. Assim você sabe, existem muitos obstáculos quando você está tentando ver Jesus. Existem muitos obstáculos quando você quer ver Jesus. Quando você quer a realidade. Quando você quer a prova dos nove. Os obstáculos cruzarão o seu caminho. Mas o coração de Zaqueu estava cheio de expectativas. Eu quero uma resposta. Eu quero ver o que vai acontecer. E você verá, se você quer uma resposta de Deus, você ao sair, antes de deixar esse ambiente nessa noite, você terá essa resposta de Deus. E ele não fez nenhuma diferença se as pessoas estavam rindo ou se ele estava bem vestido. Ele queria ver Jesus de qualquer forma. Então ele abraçou com a lata e lá ia ele. E então quando ele estava puxando a lata e seus braços ao redor, ele ouviu alguém rindo. Ele olhou em volta ele não quis saber. Ele estava simplesmente interessado em uma coisa maior. Você sabe, o diabo realmente quer ver o que você pode fazer. O que ele tentará fazer para tirar tudo que você tem de expectativa de Deus. O diabo quer ver se ele pode colocar alguma coisa no seu caminho que te faça desistir
mas ele queria ver Jesus. Que coisa boa é quando as pessoas querem de fato Jesus. Não a religião para cauterizar a consciência, mas Jesus. Você quer Jesus? Ele lhe dirá: mas eles são grupos que apareceu. Eles lhe dirão: eles são falsos. Eles dirão: é um grupo de idiotas. Ou alguém mais dirá: é mais um americano que apareceu por aí. Ele dirá: eles são, não há nada para eles. Eles são simplesmente pobres, mas à toa da cidade. Você quer seguir Jesus? A multidão que seguia Jesus eram aleijados, eram cegos, eram prostitutas, eram leprosos, eram pessoas humildes, e Zaqueu era um homem rico. Não importa, a ele não importava a classe de pessoas que estavam seguindo Jesus, ele queria ver. Veja, mas se você estiver determinado a vê-lo, Deus lhe preparará um caminho para que você possa ver. Amém? Simplesmente mantenha isso em sua mente. Alguma coisa acontecerá. Se aquela fome de Deus, se aquele vazio existente na sua alma não foi preenchido por festas mundanas, por jogos de futebol, se aquele vazio da sua alma não foi preenchido pelas novelas, se aquele vazio da sua alma não foi preenchido pelas religiões, pelos sermões efêmeros que você tem ouvido de pregadores e plataformas, se continua um vazio dentro do seu coração e uma fome por Deus e uma vontade mais de Deus, eu quero dizê-lo, há uma realidade, há um Deus em algum lugar que preenche o vazio do coração das pessoas, que convence as pessoas, que traz as pessoas a uma realidade de um Deus vivo e poderoso. Alguma coisa acontecerá. Se aquela fome começar a romper dentro do seu coração, alguma coisa, você quer isso de qualquer forma, não importa o preço que você tenha que pagar. Assim não fazia nenhuma diferença para Zaqueu. E aquele velho ficou com o rostinho vermelho e ficou embaraçado, quem sabe quando alguém sorriu dele, mas ele simplesmente subiu naquela árvore. E ali se calou. Agora, aquela árvore era um bom lugar para as pessoas se assentarem. Por quê? Porque ele se assentou onde dois galhos daquela árvore se encontraram. Agora, aquele era um bom lugar para se assentar, onde os dois caminhos se encontravam, o seu e o de Deus. A sua ideia e a ideia de Deus esta noite. Deixa Deus vencer a sua ideia. Deixa Deus te convencer da verdade. Deixa Deus te convencer de uma realidade nesta noite, que a verdade não está em nenhum sistema denominacional, mas a verdade está na Bíblia Sagrada. Deixe que sua ideia denominacional de 20, 30 anos ou o que venha por terra. Se assente nesta hora, você está sentado, ele está aqui, é você e ele está falando ao seu coração, você abre a sua boca e fale com ele: Senhor Jesus, eu quero a verdade de tua palavra, e ele está aqui nesta noite e pode te ajudar. E ele estava ali. Que lugar bom para se encontrar quando você coloca suas ideias em confronto com as ideias de Deus. Aquela era uma boa hora para se assentar e pensar. Pensar os pensamentos a respeito de Deus. O que a sua palavra diz que ele é, ainda que tudo pareça ao contrário, mas aquilo continua sendo a verdade. O que você pensa que ele seja nesta noite? A segunda pessoa da Santíssima Trindade? A palavra
disse: eu sou o primeiro e o último. Não é a segunda, mas é a primeira pessoa. Fora de mim não há Deus. O que você pensa a respeito dele? O que você está pensando nesta hora? O que você pensa que ele seja? Oh, ele não é o que muita gente pensa que ele é. Porque Jesus hoje é simplesmente o Cristo da história. O Cristo filosófico. O Cristo um revolucionário. Ou um comunista, como queiram colocar Jesus. Mas para mim ele não é um revolucionário. E não é um filósofo. E nem um comunista. Mas ele é Deus. Ele veio de carne. Desceu aqui ao mundo. Veio morrer por pecadores como eu e você. Com a finalidade de nos levar de volta para casa um dia. Ele quer nos levar de volta para casa um dia. Amém. Não importa o que você pense. Talvez você tenha um pensamento a respeito desta mensagem, talvez você tenha nos escutado pelo rádio há tanto tempo. Talvez você tenha um pensamento a respeito da mensagem da hora. Mas que diferença isto faz? Se você pensar que eu sou feio, eu continuo feio. Ou se você pensar que eu sou bonito, que diferença isto faz? Nós somos o que somos. Amém? Amém? Amém. Então ele se assentou ali e começou a pensar um pouco sobre aquilo que ele estava vendo. Nenhuma dúvida. Satanás ficou ali, perto, tentando colocar dúvida no pensamento de Zaqueu. Disse: você está perdendo seu tempo. Ele disse: você sabe, você está sentado aqui em cima, e você está todo sujo, o que você está fazendo aqui, ricaço? E talvez esse pensamento esteja correndo na sua mente: o que é que eu estou fazendo aqui? Talvez o diabo disse isso para Zaqueu: o que você está fazendo aqui em cima? Talvez ele tente dizer isso para você nesta noite, mas sabe o que disse Zaqueu? Eu estou aqui para tirar uma realidade. Amém. Será que não existe verdade na terra? Será que todo mundo é falso? Será que todo mundo é enganador? Será que tudo é a mesma coisa? Veja Satanás. Quando você dá um passo e então ele vai tentar dizer: você cometeu um erro, você está errado. Mas ele não estava ali para ouvir a Satanás. Como você não veio aqui nessa noite para ouvir a Satanás, você veio aqui porque você quer ouvir a Deus. Amém. E o que tem sido pregado aqui nessa noite é a palavra de Deus. Amém. E Deus está falando nessa hora a você o mesmo que ele falou a Zaqueu. Lá estava Zaqueu escondido naqueles galhos de árvore, esperando uma oportunidade para ver Jesus. E ele não sabia que quando Jesus passou, e quando Jesus foi passando, bem onde Zaqueu estava, ele parou, olhou para cima e falou alguma coisa com Zaqueu. Ele está aqui. Ele está olhando para você nesta hora. E ele está falando alguma coisa para você nesta hora. Eu não sei seu nome, mas ele sabe. Ele te conhece pelo nome. Ele te conhece quando você ainda não tinha nem forma humana. Quando você era ainda um pequeno gênese, um micróbiozinho de vida que corria ao encontro de um óvulo no ventre de sua mãe. E ele te conhecia. E ele conhece você. E conhece toda a sua vida. E conhece cada passo e cada pensamento seu.
e suas atitudes, e se você quer de fato ser salvo, e se você está de fato interessado em salvação, Ele sabe disso. E se você está, eu sei que você está falando no seu coração com Ele. Eu sei que você está falando com Ele, Senhor, me mostra a verdade, Senhor, eu quero conhecer essa realidade, eu quero ver isso de perto. Senhor Jesus, Ele está aqui olhando para você. E assim como Ele disse, Zaqueu, desce. Talvez Ele esteja te chamando para descer nesta noite também. Descer do seu orgulho, descer da sua ideia própria, descer dos seus pensamentos e abrir a porta da sua casa para um jantar com Ele, para uma palestra mais íntima com Ele. Se você abre o seu coração para uma oportunidade para Jesus entrar no seu lar, a casa de Zaqueu foi modificada espontaneamente, sem nenhuma pressão humana, sem nenhuma força legalista, mas voluntariamente aquele homem disse: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir. Voluntariamente, aquele coração foi aberto e as coisas começaram a mudar. Deus quer mudar a sua vida, Deus quer mudar a sua casa, Deus quer mudar o seu temperamento, Deus quer mudar as suas ideias, Deus quer mudar o seu rumo. Talvez você esteja caminhando nessa noite para um rumo de uma perdição eterna, mas Ele quer mudar o seu rumo nessa noite. Ele veio aqui à terra para mudar o rumo do caminho do ser humano, para levá-lo à eternidade. Que Deus te ajude a conhecer estas verdades. Continuaremos amanhã à noite falando sobre essas coisas. E será uma expectativa para mim te ver aqui e poder falar para você alguma coisa mais. Que Deus te ajude no nome de Jesus Cristo. Pai Santo, Deus amado, o Senhor conhece cada vida, suas necessidades, seus pensamentos, e eu oro pedindo a tua bênção sobre cada lar, sobre cada família aqui representada. Que esta mensagem, que esta conversa do Senhor com as pessoas possa ir de volta aos seus lares, pensando nessas coisas, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.